não lê, aos 70 anos terá vivido apenas uma vida. Quem lê, por sua vez, terá vivido 5.000 anos. Ler é a imortalidade retroativa. Esta é uma frase de Umberto Eco, aquele famoso escritor, e levanta outro ponto bastante importante a ser tratado no presente curso, que é sobre o fato de a leitura ser uma das mais importantes fontes do que poderíamos chamar de uma boa formação do imaginário infantil. Outras fontes poderiam ser aí a arte ou o cinema, mas mesmo o cinema é baseado em roteiros escritos. Quais seriam os impactos que uma boa formação do imaginário pode ter na vida de uma pessoa? Vamos retornar ao fato de que atualmente existe um excesso de informações bombardeando as nossas vidas e especialmente a vida das nossas crianças. Estamos na chamada era da informação. Particularmente, eu tive uma infância bastante ativa, cheia de aventuras imaginativas no quintal da minha casa, na rua. Não havia naquela época smartphones, redes sociais, internet. Eu não fui bombardeado com o mesmo tipo de exposição e manipulação das informações que é feita hoje através dos perigosos algoritmos. Mesmo assim, hoje, já com mais de 50 anos, eu sou afetado por isso. Sinto que a cada dia eu consigo passar menos tempo concentrado lendo um livro ou em alguma atividade chamada de contemplativa. Temos hoje essa agonia de ficar sem fazer nada, até na natureza. Logo a gente busca um aparelhinho mágico de entretenimento instantâneo, não é assim? O fato é que estamos sendo educados para sermos desatentos, e o nosso imaginário está sendo completamente deformado por um monte de influenciadores que passam o dia inteiro criando narrativas sobre como as suas vidas são lindas, perfeitas e cheias de emoção, e quando a gente sabe que nem tudo que brilha é ouro. Mas nós somos iludidos por essas pessoas que vendem aí a vida perfeita e ideal nas redes sociais e ganham muito dinheiro com isso. As redes sociais criaram também aquele conceito de feed infinito, ou seja, várias informações que vão levando a nossa mente desatenta por um labirinto infinito de estímulos, dancinhas, memes, poses sensuais, etc. Justamente por isso existe aquela preocupação dos pais, responsáveis e professores no sentido de se estabelecer um filtro a todo esse conteúdo e direcionar da melhor forma possível a educação das nossas crianças, dos nossos jovens e adolescentes. É aqui que entra a necessidade de se buscar uma boa formação do imaginário. A formação do imaginário tem muito a ver com a prática da leitura atenta e profunda que nós tratamos na aula anterior. O processo de formação do imaginário é algo que precisa ser levado muito mais a sério e consiste em um exercício contínuo de absorção de conhecimento ordenado, não só de informação aleatória. Conhecimento este que precisa se alinhar com a nossa realidade. E mesmo na literatura imaginativa, é necessário que ela guarde alguma verossimilhança com as situações da vida real, para que essa imaginação, esse exercício, possa se aplicar na nossa vida prática. Tudo que a criança vê, tudo que ela lê ou escuta, colabora ou não para a boa ou má formação do seu imaginário e para a maneira como ela vai lidar com os desafios de sua vida. Importante lembrar que livros não podem ser como quadros na parede, ou seja, apenas um objeto de decoração num instante. Um livro não é um bibelô bonitinho e inútil. É muito mais do que isso. Um livro é uma ferramenta poderosa para a absorção de conhecimento. Como já dissemos na aula anterior, o ato da boa leitura envolve um monte de habilidades que desenvolvem e aperfeiçoam as pessoas, a nossa cognição e até a nossa capacidade de lidar com as emoções e de agir como um homem ético e aí um homem virtuoso. A leitura é importante para estabelecer os limites da potência de ser humano. Quando lemos, nós encontramos atitudes boas e ruins dos personagens. Temos o herói que, em geral, demonstra virtudes como a coragem, a perseverança, a temperança e a justiça, e ele às vezes tem medo de prosseguir, medo de dar o primeiro passo. Às vezes o herói também comete alguns atos que não deveriam ser praticados e ele se arrepende, ele volta, ele vai lá salvar a mocinha, enfim, o herói é aquela pessoa que representa aquilo que nós desejamos de um homem, de uma pessoa. Já o vilão, ele pode ter aquelas características mais fortes como o egocentrismo, a maldade, a falta de ética, a vontade de fazer o mal, de prejudicar os outros, de dominar. Vejamos, por exemplo, o caso da famosa filósofa e escritora Hannah Arendt. Sua mãe conduziu a educação dela para que ela fosse uma grande intelectual, e ela foi. Também temos o exemplo de Alexandre o Grande, que foi educado por Aristóteles e criado para ser um grande homem. E na medida daquilo que era ser um grande homem naquela época, ele também o foi. Então, a formação do imaginário, ela precisa ser algo ordenado, algo que você faça de maneira intencional, para que seu filho ou sua filha, enfim, para que as nossas crianças tenham uma boa formação do imaginário, isso precisa ser conduzido de maneira intencional. A educação tanto pode nos dar mais liberdade, como também pode restringir nossa existência e o nosso imaginário. Um imaginário deformado é aquele que não consegue se alinhar com a realidade ou que se alinha com valores distorcidos, por exemplo, os valores do vilão, os valores da pessoa que fica fazendo dancinha na internet, que não tem nada mais de útil para fazer na vida. Quando se pergunta a uma criança o que ela quer ser quando crescer e ela responde apenas com a descrição de um ofício ou de uma profissão, isso já não seria uma deformação do imaginário? É só isso que temos como imaginação e fim para a nossa vida? Ser advogado, ser um professor, ser um médico? Será que não existe nada além disso?
Será que eu não quero ser um advogado o melhor de todos, o que fala melhor, o que tem a melhor didática, que tem a melhor retórica? Um médico que cure as pessoas por amor à profissão? Tem que ter algo a mais do que simplesmente você descrever, eu quero ser, sei lá, policial. Precisamos ter expectativas melhores e maiores a respeito de nós mesmos e das outras pessoas. Como saber se não fomos projetados para a grandeza e a nossa limitação no imaginário acaba fazendo que nos tornemos pessoas medíocres? O segredo da boa formação do imaginário está na forma como você presta atenção nas coisas. Mas existe uma pergunta muito incômoda, que incomoda pais e educadores. Por que a maioria das crianças não gosta ou não tem interesse pela leitura? Mas esse é um tema que vamos tentar desvendar nas próximas aulas, trazendo alguns conceitos de storytelling, de como é formado o hábito da leitura e de como fazer isso ser algo prazeroso. De como também contar boas histórias, de envolver os alunos e as crianças para que a gente possa utilizar isso em benefício das pautas da saúde preventiva nas escolas. Fique conosco só um pouquinho mais. Até breve. Nos vemos na próxima aula.